minha gente, essa semana a gente vai falar sobre um tema que eu acho bastante interessante e que eu acho que é muito pertinente a tudo que a gente vem discutindo aqui no canal sobre, né, obviamente, a pandemia que a gente tem falado, mas também não só isso, sobre também os entraves éticos que existem, as fake news, né, e sobre também os resultados do relaxamento ou talvez até da extinção do que a gente chamou, porventura, de quarentena, né, um tempo atrás. Então, na verdade, eu me deparei com na verdade, uma lenda grega de, de uma pessoa chamada Procusto. E quem é Procusto? Procusto é o pai da intolerância. Então, Procusto, ele, pra gente entender como funciona, ele era uma pessoa que tinha uma cama que ele oferecia para os viajantes na estrada, para a pessoa, né, que estava em trânsito. Entretanto, tinha um detalhe, e aí onde estava a armadilha de Procusto. Procusto, ele dizia que só quem poderia deitar nesta cama é quem coubesse perfeitamente. Até aí nada é excepcional. Entretanto, se você não coubesse perfeitamente, você sobrasse, ele cortava você. Cortava seus pés e sua cabeça. Se você não coubesse, porque era muito pequeno, ele esticava você. Tanto é que existe a expressão cama de Procusto. E por que existe essa expressão? Porque mostra que quando você deita na cama de Procusto, você deita na cama da intolerância, né? E existe também o que a gente chama de síndrome de Procusto. O que é a síndrome de Procusto? É uma armadilha de hospitalidade, é uma falsa empatia, é uma falsa ética. É o que a gente vem falando aqui no canal da ética por conveniência, né? Da empatia por conveniência. Quando é bom pra mim, eu sou empático com você. Ou seja, eu me coloco no seu lugar. Quando não é, aí eu finjo que não vejo. A mesma coisa a ética. Quando a ética me beneficia, eu tomo os preceitos éticos para mim. Quando não, eu finjo que não existem, finjo que não conheço. Não é isso? E a gente vê isso o dia todo, o tempo todo, né, em todas as coisas. Isso a gente vê no dono do mercadinho, quando ele aumenta os preços sabendo que existe uma pandemia. A gente vê isso nas grandes redes de supermercados, quando elas pedem doações das pessoas, sabendo que o estoque delas está cheio. Então ela está travestindo a questão da caridade com lucro, porque pense, se eu tenho uma empresa como essas grandes redes de supermercado, eu não posso fazer uma doação de toneladas de comida? Claro que eu posso. A gente sabe que existe uma margem de lucro muito grande. Não. Ao invés de fazer isso, ele joga a responsabilidade para a população de que ela deve comprar naquele supermercado e fazer a doação. Então, por que eles mesmos não doam? Tá? Então, isso é uma ética por conveniência. É uma maneira de falar que jogar para você a responsabilidade que pertence a ele. Síndrome de Procusto, a negação da ciência e a relativização de vidas humanas. Esse artigo é de Jackson Cesar, né, Buonaparte, que é um jornalista, né, e isso é de um site, né, que se chama limpinhocheiroso.com. E fala sobre essa coisa que está acontecendo, faz um link com as coisas que estão acontecendo no país. Procusto, ou Procustes, é um personagem da mitologia grega, né, que simboliza a negação da ciência e a relativização de vidas humanas. Ele vivia na Serra de Eleusis, né, em sua casa tinha uma cama de ferro com o seu exato tamanho, onde os convidados, que eram viajantes, né, eles se deitavam. E tinha um pequeno detalhe: se os hóspedes fossem altos, ele os decepava para ajustá-los à cama. Se fossem de pequena estatura, eram esticados até atingirem um tamanho suficiente. O nome Procusto significa o esticador, em referência à punição. Se você se destacar, cortarei seus pés. Se você demonstrar ser melhor que eu, cortarei sua cabeça. Então, o reinado do terror dele terminou quando ele foi capturado, segundo a lenda, né, pelo herói ateniense Teseu, que o prendeu em sua própria cama e cortou-lhe a cabeça e os pés, aplicando-lhe a mesma crueldade que ele infligia aos seus hóspedes. Esse mito deu origem ao que a gente chama de síndrome de Procusto, que está aqui, ó, que não está em nenhum manual de diagnóstico clínico. Contudo, é um comportamento reconhecido pela psicologia e pela psicanálise, e que também inspirou tramas literárias e cinematográficas. A exemplo daquilo que a gente conversou no vídeo, né, sobre a pele do onagro. Então, o que é essa síndrome? A gente pode encontrá-la no ambiente de trabalho, no ambiente empresarial, acadêmico, político, na família, em todos os lugares. À medida que eu vou lendo aqui, vocês vão entender.
Então, que vai além do conceito de oportunismo, porque é uma conduta que destrói quem é mais preparado e inteligente por mera arrogância e estupidez. Você já deve ter percebido isso. Quando você começa a se destacar em algo, as pessoas começam a falar que aquilo não vai dar certo. Ou começam a dizer que você não está pronto para aquilo. Não é? Ou então começam a negar os argumentos científicos. Agora, claro, você não deve levar isso em conta e não achar que todo conselho é para o seu mal. Você deve analisar isso de forma coerente e racional para que você saiba se as pessoas de fato estão do seu lado ou se elas têm a síndrome de Procusto, como a gente está falando. Então, a metáfora dessa síndrome representa o puro egoísmo do ser humano. Ele não quer que ver o outro crescer. Se ele não consegue crescer, ele quer que o outro fique tão ruim quanto ele, né? Então, aqueles que não prosperam nem deixam os outros prosperarem. É claro que no nosso cotidiano ninguém aplica a mesma violência de Procusto, mas existe uma agressividade nas palavras, nas ações. Então, isso é muito importante a gente analisar, porque isso interfere também nas questões relacionadas à ciência. Então, é muito difícil, né, você derrubar muros de incompetência e vulgaridade, como se fala aqui, né? Então, os indivíduos infectados por essa síndrome eles defendem posições extremas, ferem o bom senso, ficam, muitas vezes até obrigam os que estão sob o seu comando a se adequar a esses delírios e a sua indiferença com o sofrimento e a morte do outro. E isso tem uma relação muito forte, né, com essa coisa da pandemia. Eu acho que a síndrome de Procusto, isso chegou para mim aqui em casa numa conversa que nós tivemos, e isso mostra muito essa coisa da lógica da anticiência. A gente estava debatendo sobre isso. Por que as pessoas, mesmo sabendo que a pandemia existe, que existem milhares de mortos todos os dias, que existem milhões de infectados, vão para as ruas sem máscara? Por que é que elas vão... não tomam os cuidados devidos? Por que que meio que... Por que que meio que o pessoal ligou o dane-se, né? Para não dizer outra palavra, para o Covid-19. Então eu tô tipo assim, ó, não estou nem aí. Eu não tenho Covid e eu vou pra rua. Ah, ninguém na minha família morreu, problema dos outros. Ah, eu não tô infectado, eu não tenho nem aí. Claro que quem precisa sair, vai sair porque é necessário. Quem precisa trabalhar tem que ir trabalhar porque é necessário. Mas se você não precisa, você não deve sair. Vocês vão ver ao longo do vídeo várias coisas que eu estou colocando, inclusive a questão da reabertura dos bares do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar um trecho de um vídeo para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês um pedacinho do programa Fantástico que mostra uma pessoa enfrentando o fiscal da prefeitura querendo se impor através da humilhação, inclusive, mesmo a pessoa estando errada. Né? Vocês vão ver esses comentários e tal. Então, se você colocar isso da forma que a gente está vendo nesse vídeo, nessa parte do texto, você vê que eles sofrem, né, de uma síndrome, apesar de um humor constantemente irritável, é anormal, expansivo, eles aumentam a sua grandiosidade, a sua autoestima. Aprender a lidar com esses traços maníacos é uma coisa muito complicada, e a gente tem visto isso no dia a dia, né? As pessoas realmente não se importam. Então, existem muitos procrustes, né, por aí, mas não significa que a gente deve se render a ele. A gente tem que estar aliado aos argumentos científicos, tem que ter empatia. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre empatia e vou falar também sobre empatia por conveniência, que é aquilo que a gente só é empático quando nos interessa. Se não nos interessar, a gente não é ético. Se não nos interessar, a gente não é empático. Então, a gente vai dar um passo à frente nesse sentido e a gente vai desenvolver, claro, dentro desse canal, discussões cada vez maiores para a gente entender essas questões. Então, vamos nos libertar, né, dos grilhões de proscrustes e ampliar o nosso conhecimento, valorizar a natureza, os animais, as crianças, os idosos, acrescentar atitudes positivas, não é? Com a gente mesmo, com o nosso trabalho, com as coisas que eles desprezam, mas que a gente deve valorizar, porque essa é a maneira correta de viver, não é isso? A gente não pode viver bem se o outro também não vive, porque nós vivemos em sociedade. Então eu vou andar mais adiante, eu vou mostrar mais coisas no vídeo para a gente debater esse assunto, né, que eu acho que é muito importante para a gente entender essa conjuntura, né, desse novo mundo. Essa semana houve um problema muito sério, né, no Rio de Janeiro com a reabertura dos bares, porque deve se respeitar, obviamente, o protocolo de retorno. E houve um grande mal-estar, um grande problema com um casal que estava num dos bares e se sentiu profundamente invadido, injustiçado, porque eles estavam dizendo que tinham cumprido o distanciamento social. Enquanto eu tô falando, vocês estão vendo as fotos aí, estão vendo as coisas, né? E inclusive a moça, a qual falou, que foi aqui, gerou grande polêmica, ela disse, o fiscal da prefeitura do Rio de Janeiro
chamou o marido dela de cidadão, e ela olhou para a cara dele e fez: cidadão, não. Engenheiro civil formado melhor do que você. Agora, o resultado foi um pouco complicado para eles dois. Os dois perderam o emprego devido à repercussão extremamente negativa. Eles estavam num bar com a farda da empresa. Isso também tem uma repercussão muito negativa. Consumo de bebida alcoólica junto com a logomarca da empresa. Eles podiam ter trocado de roupa, né? Eu acho que não seria nada decepcional. E, além disso, o comportamento inadequado, né? E o descumprimento das normas. Isso fala muito sobre a pessoa, porque se a pessoa não obedece uma determinada norma, ela também talvez tenha a tendência a desobedecer outras, e aí é questionado a sua reputação e a sua conduta. E aí isso foi mais longe, porque isso já descobriram a vida deles todos, descobriram onde o filho deles mora, onde os filhos dele estudam, descobriram onde mora a mãe dela, estão perseguindo nas redes sociais. E assim, aí ela fala que está sendo perseguida e tudo mais. Agora ela está sendo empática consigo mesma, né? Ela está preocupada com a repercussão que isso tem. Mas na hora de maltratar o fiscal, ela não pensou. Então foi tudo muito por conveniência. Agora que ela está sendo atacada, ela quer respeito. Mas no momento que ela atacou, ela não respeitou. Ela, inclusive, humilhou o fiscal. Na reportagem, ela fala que isso foi fora de contexto, mas a gente sabe que não foi. Até porque a reportagem é bem completa. Eu vou deixar um trecho aí da reportagem para vocês assistirem, porque eu acho que a reportagem sozinha fala por si só. Fala com seu chefe, não? A gente paga você, filho. Os fiscais dizem que este bar não seguiu regras de higiene e distanciamento. E este homem, que se identificou como cliente, decidiu tirar satisfação. Cadê sua Triana? Eu quero saber como você mediu as pessoas. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. As pessoas foram extremamente agressivas, foram arredias. Mais uma vez, nossa equipe foi ameaçada. Nós estamos aqui para proteger vidas. Vocês viram, o que eu falei foi muito claro, né? Isso passou no Fantástico, esse trecho. É extremamente preocupante, né? Mas eu me deparei com um link, né, do canal UOL, vocês estão vendo aí, do jornalista Josias de Souza, que ele fala uma coisa que eu vou me permitir dizer aqui, que é: derrotado pelo vírus, país liga botão de dane-se. Para não dizer outra palavra, é claro. Então, o que é que ele está falando? Que nós deixamos para lá. Estamos indo para as ruas. Já estava meio avacalhado. Agora avacalhou o resto. E aí eu me deparei com outro post de um outdoor que dizia: acabou a pandemia ou banalizamos a morte? Então, quando você assiste um jornal, a exemplo desses que tem no horário de meio-dia aqui em Pernambuco, em que ele mostra a morte banalizada, isso faz com que a gente aceite a morte de forma tranquila. Então você assiste um assassinato e logo depois a propaganda de uma escola técnica. Aí logo depois uma outra morte. E logo depois um latrocínio. Logo depois um assalto. Logo depois uma pessoa na cadeia. E logo depois ginkgo biloba. Então, minha gente, isso é banalização da vida humana. Então isso é muito importante que a gente tenha isso em conta. Ainda aliado a isso, que nada pode ser tão pouco, ainda tivemos a questão da PL da fake news, que fala sobre o que acontece, o que vai acontecer com essas coisas. Porque existe um desserviço para a população, né? As redes sociais, elas são muito importantes, eu faço uso delas, como vocês bem sabem, através do que a gente está falando agora, mas elas têm que ser usadas com muita responsabilidade, ética e empatia. Por quê? Porque elas podem mandar mensagens que são prejudiciais para o indivíduo, para a sociedade, para a empresa, para o país, para a política. Então, a fake news são notícias falsas, obviamente, e que elas nos deixam sem saber a verdade. E é muito difícil pautar nossas decisões em algo que a gente não sabe se é real. É muito difícil tomar uma decisão quando você se baseia numa mentira, porque a sua decisão sempre vai dar errado, porque você não sabe a verdade. O princípio ético é importante ser respeitado justamente por causa disso. Então, o que acontece? Existe agora um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado e que fala sobre a punição dessas coisas. Então, nós estamos indo na contramão de muita coisa como humanidade, porque, na verdade, nós deveríamos estar vivendo a aurora da humanidade, a aurora tecnológica da humanidade, e, entretanto, nós estamos discutindo coisas que, sinceramente, nós deveríamos até ter já superado. Então, o que acontece? O que é essa PL aí da fake news?
Essa PL, ela fala sobre todas as punições que podem vir para empresas, pessoas, entidades sem fins lucrativos, políticos, tudo que você possa imaginar. Então, várias pessoas, elas já estão dando seus depoimentos sobre isso, falando que essas questões influenciam, inclusive, até na inteligência militar, falam que isso influencia na questão da decisão política, em resultados de eleições. Isso tudo é muito manipulável. Então, é importante sim que o Brasil tenha uma lei de regulamentação sobre isso, para que a gente não seja vítima de armadilhas de fake news, que sejamos vítimas de armadilhas da ética por conveniência, de armadilhas sobre empatia por conveniência, não é isso? Nós também não podemos ser vítimas do que eu estava falando no começo, né, da cama de Procusto. Ou seja, só é feito de acordo com a minha conveniência. Se me cabe, tá ótimo. Se não me couber, a gente corta os pés, corta a cabeça, estica a pessoa. Não é assim. Não é sob medida. A ética não é sob medida, mas a moral é. Então, é importante que a gente tenha essa questão da tolerância em todos os aspectos da nossa vida para ter temperança, né? Então, eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham do que eu falei essa semana, né? Se vocês têm sugestões de temas, coisas que vocês gostariam que a gente debatesse aqui no canal, também é importante, eu gostaria de ouvir vocês, se vocês têm algo que vocês querem saber. Enquanto eu tô falando, eu tô deixando aqui algumas mensagens que as pessoas fizeram sobre as questões das fake news, falando sobre como elas enxergam isso, exemplo do que a gente viu lá da privatização da água e outros vídeos que a gente vem produzindo, tá certo? Então, eu conto com vocês na próxima semana pra gente debater cada vez mais, né? E fazer profundas reflexões sobre essas questões que são tão importantes, né? Tanto para a sociedade quanto para nós mesmos como indivíduos, né? Então, até lá!